Olá, fãs! Meu nome é Viviane. E eu sou a Daisy. E esse é o Espaço do Fã. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai ter uma conversinha hoje com um grande fã maravilhoso de uma grande diva pop, mais conhecida como a princesinha do pop. Hoje a gente está aqui com o Sidney, tem 36 anos, geminiano, nasceu no Ceará, mas é paulistano, de raça desde sempre. E é fã da princesinha do pop, abençoada por Santa Madonna, nossa querida Britney Spears. Começamos com tudo, né? Com certeza. E uma das curiosidades que o Sidney vai nos trazer aqui hoje é que a Britney salvou a vida dele. É verdade, a Britney salvou a minha vida. Hoje eu vou dar aqui meu testemunho de fé sobre como foi ser salvo pela Britney. E como a Britney salvou a sua vida, Sidney? Ela te doou um rim? Infelizmente a benção não foi tão grande assim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque, né, também precisar de um rim não é uma coisa tão positiva. Mas eu posso dizer que eu conheci a Britney em uma fase da minha vida onde tudo estava bastante complicado, muito confuso mesmo, que foi ali no meio da adolescência. Como, né, um bom fã de diva pop, eu faço parte ali da galerinha do LGBTQIAPN+. E em uma época que é um pouco diferente de hoje, em que é muito difícil ter figuras de referência e também pensar em fazer parte das coisas, sabe? Então, quando eu conheci a Britney, foi uma coisa assim... Já tinha ouvido falar, já tinha assistido coisas na televisão, mas não era assim, tipo, algo que eu me importasse. Mas aí, nesse momento da vida, foi uma coisa que me deu muita força mesmo. Então, ouvir coisas como, por exemplo... você é mais forte do que ontem e a solidão não vai me matar e não vai te matar, por exemplo, que é um dos trechos de Stronger, falava para mim um lugar muito especial. Então, nesse momento em que eu não me sentia parte de nada, eu comecei a me sentir parte de algo a partir do que ela era. Então, conhecer sobre as coisas, aprender sobre as músicas, entender a história que já tinha acontecido quando eu me tornei fã da Britney, né? Porque eu, inclusive, lembro de cabeça ali a data em que eu falei... a data de quando você foi... Gente, ele lembra a data. Lembro. Que data é essa, Sidney? O dia que eu falei assim, eu sou fã da Britney Spears, foi em 23 de outubro de 2001. Você lembra a data que você se tornou fã de alguém? Você lembra? Porque o Sidney lembra. 23 de outubro. Que cabeça! Pois é, eu gravei essa data no coração, assim, e eu sempre me lembro, já são 22 anos, quase. E de lá pra cá, não só a Britney mudou, mas como eu mudei muito também. E ela continua fazendo parte da minha vida, como sempre fez. Claro que com uma porção de mudanças, inclusive da forma, né, como essa relação acontece, que é bastante diferente de quando eu tinha 15 anos e quando isso tudo começou. E qual foi a primeira música da Britney que você ouviu e te impactou, assim? Aquela que você ouviu e impactou e teve a curiosidade de, não, vou pesquisar mais sobre essa cantora aqui. Isso foi bastante interessante, porque, como eu falei, era uma coisa que tinha muito a ver com essa minha época da adolescência. E aí, né, nem todo mundo talvez esteja aqui lembre, ou vai se lembrar disso, mas existia uma emissora de televisão chamada MTV. Ai, maravilhosa! Ai, saudades MTV! Ai, sim. E aí, eu não tinha MTV em casa, porque apesar de estar na TV aberta, não era uma coisa que todo mundo conseguia assistir, porque era um sinal diferente, que eu acho que nem existe mais, chamado UHF também, coisas que só quem viveu sabe. E passou a ter a UF na minha casa, um dia eu tava zapeando os canais, e era no horário de... Nossa, só falando de coisas muito antigas. Meu Deus. Entregando a idade, né? Sim, mas não tem problema. Já falou a idade eu já no falei começo, sua eu não idade preciso... no começo. Exatamente, não preciso fingir. Um programa diz que MTV, que é a nossa parada diária de clipes, que a gente vê ali os clipes mais votados e assistir eles em ordem. Amo. E tava passando I'm Slave For You, que foi ali uma época de bastante mudança na carreira dela também, né? Que ela tinha saído desse lugar de ser uma menina angelical e tudo mais. Foi logo depois do boom do, será que ela é virgem? Será que ela não é? E aí, esse clipe foi muito impactante, assim, que eu falei, nossa... Uau! Que mulher é essa? Que coisa incrível essa que ela tá fazendo lá naquela sauna japonesa, dançando com todo mundo ali, besuntada em óleo Johnson pra parecer que é suor. E aí eu fiquei... tá bom, alguma coisa tá acontecendo aqui.
E aí, no dia seguinte, eu falei, vou assistir no mesmo horário pra ver se eu vejo de novo. E aí, daí, foi só ladeira abaixo. E você... Ó, a Britney é conhecida pelas coreografias maravilhosas que ela tem, né? Você sabe alguma coreografia... Não vou fazer você dançar. Fica tranquilo. Mas você sabe alguma coreografia de Britney? Era um dos meus hobbies, inclusive, né? Aprender as coreografias da Britney era parte do que eu acreditava, inclusive, ser um fã de qualidade. Sim. Então, assistir os clipes e saber as coreografias era uma coisa que me trouxe, pelo menos, bastante vexame pra contar. Mas que sim. Houve um tempo, inclusive, que acho que se eu visse um determinado show inteiro, eu sabia as coreografias de um show inteiro. Mas qual que é a sua preferida? Nossa, que pergunta difícil. Qual a minha coreografia preferida da Britney? São tantas, né? Sim, são muitas. muitas. Mas se fosse pra escolher uma pra você fazer água, brincadeira. Acho que as minhas... Eu vou dizer mais de uma, tá? Vou roubar, Tá bom. As minhas coreografias preferidas são a coreografia de Toxic, que é muito icônica. E a coreografia de Oops, I Did It Again, que também é um clássico ali, que só quem viveu sabe novamente. Aquela roupa de vinil vermelha, que a gente pode dizer hoje em dia que é um marco do pop, né? Com muita coisa da carreira dela também. Então, são as minhas duas coreografias do coração, assim. Toxic, porque eu acho que foi o meu grande hit de coreografias. E Oops, I Did It Again também, acho que por causa do que ela representa mesmo. Porque é uma coreografia muito forte. O clipe em si também é bastante, né? E é uma música que bombou muito também da Britney, né? Na época. E até hoje. Acho que todo mundo conhece um pouco. E o Sidney e eu, nós estudamos juntos. Entregou, hein? Estudamos juntos ali no fundamental, no colegial, porque na nossa época a gente falava assim, colegial. Sim, colegial. Entregaram mais uma vez a idade. E eu lembro que o Sidney, você tentava ensinar, né, algumas pessoas a dançar. Sim. Tentou já me ensinar, já teve alguns acidentes, né, de quase ter derrubado ali um lustre, né? Que história é essa, gente? Como assim? E eu lembro perfeitamente do Sidney dançando Britney Spears na escola, que foi tão elogiado. E eu quero que você conte um pouquinho de como foi essa sensação e esse caos todo que foi ali você dançando Britney na escola. Sim, como disse, né? Aprendi as coreografias na adolescência e era uma coisa que eu achava muito legal de fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito artística de natureza. Então, de uma forma ou de outra, me expressar de alguma forma artística sempre esteve presente. Então, eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de cantar, sempre me dei bem com desenho, com escrita, coisas que têm essa relação. E aí, na época de aprender as coreografias e tudo mais, eu queria colocar isso em prática em algum lugar. E na época, o ambiente social onde eu podia fazer isso ia ser a escola. Bem, isso começou com... A primeira vez que eu dancei na escola, que foi assim, o impacto... E estava acontecendo uma espécie de campeonato interclasses. E aí, os grupos de classes tinham diversas tarefas para executar. Então, tinha tarefa de arrecadação e diversas coisas. E aí, tinha que ter uma parte que era fazer uma coreografia. Aí, eu falei, não, essa parte vai ser comigo e eu vou arrasar. Meu momento. Chegou a minha hora. Você é a diva pop agora. Exatamente. E aí, chamei todo mundo. E aí, fomos lá e eu passei 2 dias tentando ensinar um grupo de pessoas a fazer a coreografia. Pera, você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Tá. Uhum. A fazer ali uma coreografia de Oops, I Did It Again em grupo. Tava tudo na minha cabeça. Eu tentei até o último minuto e não consegui. Por quê? Porque é difícil, né? Difícil. Eu tinha horas de ensaio. É difícil. Eu passava tardes inteiras assistindo pra poder dançar. Aí eu falei, na hora da verdade, chegou a vez do meu apresentar. Eu falei, gente, é o seguinte. Não tem como. Eu vou assumir isso sozinha. Mentira! Sim, eu falei, eu vou fazer a diferença, agora nós vamos arrasar. Vou lá fazer... Aí, cheguei na frente de todo mundo, tinha umas partes da escola que tinha um palco e tal, tinha cortina, tinha essas coisas. E aí, colocamos lá o CDzinho, na época do CD, vamos dar o play em Oops, I Did It Again. E aí, eu lembro de não olhar para as pessoas, porque eu tava com muita vergonha. Então, eu olhei, técnica milenar, né, de teatro, olhei para um ponto fixo no fundo da sala e vá lá. E aí eu fui e dancei a música inteira. E aí, quando terminou, assim, tipo, no último verso, que tem aquela pose de abrir as mãos da Britney, assim, eu... E todo mundo...
Foi uma bagunça e eu fiquei muito impressionado com isso acontecer. Tudo bem, claro, né? Em 2001, isso também foi muito... Sim, me trouxe muito bullying, mas até aí, né? Já sofria, né? Então, não tinha diferença, era só um motivo a mais. E aí foi muito interessante, porque as pessoas vieram falar comigo, tipo, nossa, Sidney, que impressionante. Como você dança bem. Eu devo ter feito várias coisas erradas, mas... Quem são essas pessoas pra julgar? E a Britney, com certeza, me abençoou. Exatamente, que vá lá e faça melhor. Ué. O que não era uma possibilidade. E foi sensacional, tá? Eu tive o privilégio, tá, de assistir, de estar na plateia assistindo essa diva pop. E aí teve uma frase clássica, que foi um professor que a gente tinha de matemática, que chegou em mim e falou, Sidney. Sidney. Meus parabéns. Aí eu, obrigado, professor. Ele... Você dança melhor que a Britney. E até hoje, Sidney e eu, a gente chama a Britney de Britney. Sim. Porque virou um clássico. Exatamente. Chamar a Britney de Britney. Virou uma piada interna e a gente nunca esqueceu disso. E, Sidney, eu lembro que na sua casa, o seu quarto tinha uma parede toda de posters da Britney. Era a parede de cima do teto até o chão, só de posters com fotos ali da Britney. Aliás, saudades dessa época de posters, né? Não Sim. tem Saudades, mais. Não tem mais. As pessoas não colecionam. Gente, cadê os posters? Pelo amor de Deus. Não vem mais na revistinha Capricho. Nem tem mais revistinha Capricho. Nossa, mas conta pra gente como que era esse quarto. O que você fazia pra ter todos esses posters? Porque eu lembro que também essas coisas de fãs não eram tão baratos, né? Eu lembro que nós somos fãs, né? E a gente via que era um custo. Mas conta pra gente. É um investimento. Não, é investimento. Exatamente. Deixa eu corrigir, é um investimento. Sim. Bem, com esse processo, primeiro começou com... A gente tinha uma amiga em comum também na época da escola, que era a Marcela. Vamos falar de pessoas que vocês não conhecem? Sim, mas é isso. E aí ela me deu algumas coisas que ela tinha, porque ela gostava da Britney também, até a Britney James Lay For You chegar, que ela falou, não, essa mulher se gemendo toda na televisão, não posso compactar com isso. E aí ela me deu essas coisas e eu comecei a ter ali alguns recortes de revista. E aí começou também esse processo de eu ir atrás dessas coisas. Então, de olhar nas bancas de jornal, banca de jornal, nossa. De pedir dinheiro pra minha mãe, pra comprar coisas. E aí começou a acontecer uma coisa que, inclusive, acontece até hoje, que é aquele momento das pessoas lembrarem de você porque você é fã de alguém. Né? Uhum. As pessoas fazem uma associação, conforme elas veem que você gosta, e todo mundo acaba, num momento ou outro, vendo alguma coisa e lembrando de você. E o fã ama. Sim. Continuem, só continuem. Ser referenciado por isso é sempre incrível. E aí as pessoas começaram a me dar. Então, se alguém tinha uma revista em casa que tinha uma matéria, ou alguma foto, ou alguma coisa da Britney, as pessoas me davam. E aí, de forma bem tímida, né, eu comecei esse processo na minha casa, porque também era uma coisa muito nova. Eu dividia quarto com um irmão um pouco mais novo. E aí eu colei a primeira, assim, pequenininha, num canto. E você dividia o quarto, ninguém vai ver. Exatamente. Gente, é muito, assim, momento de muita vergonha. Eu lembro que quando eu tive contato, assim, porque eu comecei a ver na MTV, e aí eu comecei a ter o contato com os CDs. E eu lembro que eu dormia com um CD embaixo do travesseiro. Meu Deus tipo assim, eu vou dormir com essa coisa pra mim que é muito importante. Britney vai me abençoar à noite. Sim, eu vou sonhar. Britney vem à noite me trazer um Grammy. CD novo, né? Um Grammy. Um ingresso. Exatamente. E aí, ela dormia ali comigo. E aí eu comecei a colar uma foto, aí depois eu colava outra, e como quem nem que nada, eu fui colando. De repente, eu tinha coberto a parede de pôsteres. E meus pais, assim, de início não entendiam muito bem o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Mas como também era, sei lá, uma mulher de saia curtinha, ninguém questionava muito, apesar de que, como eu falei, era uma fase complicada e complexa da vida, porque quando a gente começa a se reconhecer como indivíduo, a ter uma personalidade mais forte, e os conflitos por conta de sexualidade já eram uma realidade na minha vida. Mas aí tinha uma moça ali que eu ficava assistindo, que era loira, que vestia roupa curtinha, então meio que passava o pano, assim. Ok, né? Mal sabiam eles. Mal sabiam, que você queria ser. Quantas você vezes, queria gente? ser a diva pop, né? Não, de saia curtinha ali, se apresentando. Tem, inclusive, uma situação, eu lembro do VMA de 2002,
em que a Britney foi entregar um prêmio, que foi a primeira vez que esse prêmio foi entregue no VMA, que era um prêmio de artista do milênio, de artista muito importante. Ela, inclusive, recebeu esse prêmio anos depois. E que ela foi entregar para o Michael Jackson. E nesse dia, ela estava usando um vestido assim, menina. Que, olha, Deus era justo, mas o vestido da Britney era muito mais. Os looks da Britney E ele era um vestido de couro bem curtinho, assim, com uma meia de renda e umas luvas. E aí, meu pai passou, assim, eu tava assistindo o VMA vidradíssimo na TV, por motivos óbvios. Uhum. E meu pai passou na janela da sala, assim, e falou, nossa, que loira. Eu... Uhum. Sim, pai. Sim, pai, ela é maravilhosa. Tinha uma questão ali com o seu irmão, que você dividiu o quarto? Na verdade, começou a ser uma questão com a situação da escola, né? Porque hoje em dia, eu também não convivo com esse ambiente escolar mais, mas eu imagino que as coisas sejam um pouco diferentes nesse processo de aceitação, né? Eu sou de um tempo em que ser gay na escola era meio que, tipo, tinha um gay na escola. Às vezes 2. Podia até haver mais, inclusive... Descobri várias pessoas que na época da escola, menina, me zoavam. E aí, hoje, no WhatsApp dos adultos, que a gente não vai falar sobre isso aqui agora, eu encontrei essas pessoas depois. Eu fiz... Mas tudo bem. E aí, quando eu comecei com essa coisa de dançar Britney na escola, isso se intensificou muito mais. Então, tipo, começou com esse dia dessa coisa dos shows, das salas, mas isso começou a se repetir. Então, sempre que tinha alguma situação assim... Eu ia lá e... Não, eu vou dar meu nome. Eu vou aqui lacrar. E aí, sempre que isso acontecia, ele meio que ficava num canto. Ele se escondia. Ele ficou sem falar comigo, inclusive. E chegou a falar pra mim... Sidney, eu preciso que você pare. Caramba, chegou nesse ponto. E eu... Por quê, né? O que tá acontecendo? Porque eu não convivia com ele na escola a ponto de saber o que estava acontecendo com ele. Mas ele falou, olha... O pessoal não para de tirar sarro de mim por sua causa. Eu falei, olha, não desculpa, mas isso é quem eu sou. Mesmo que isso pare de acontecer, os motivos que essas pessoas fazem isso é sobre elas, não é sobre mim. Então... E aí, depois de um tempo, assim, essa relação nossa só melhorou de novo depois que a gente parou de estudar no mesmo período, que eu mudei de horário, saí da escola, porque isso aconteceu antes. E aí, hoje, não é mais um problema. Mas na época foi assim... E nós éramos muito, muito próximos, né? Como ele é um irmão com pouca diferença de idade comigo, a gente dividia muitas coisas, a gente se ajudava em muitas coisas. E aí, conforme foi chegando esse momento, houve esse afastamento que só foi melhorar mesmo quando a gente já estava mais adulto. E essa ameaça, digamos assim, né? Do julgamento que ele sofria parou de acontecer também. Eu também parei de dançar Britney, porque não tem mais joelho pra isso. Sim, a idade chega. Chega. Até a Beyoncé tá aí, né? Tá aí pra provar. Sim. Sidney, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você sempre você parece ser uma pessoa muito segura em relação a ser fã da Britney. Isso sempre foi assim? Ou houve algum momento que você quis meio que esconder isso, ou não entender direito essa relação de admiração? Houve algum tipo de confusão na sua cabeça em relação a isso? Porque ela representa de uma forma muito forte quem você é também, né? Sim. Então, nesse sentido, em algum momento você ficou um pouco também... mas será que é certo mesmo eu ser fã dela? Será que eu não devolvi essas pessoas? Ou não? Você sempre foi bem seguro como você está mostrando? Sim. Assim, nunca aconteceu nenhum momento em que eu achasse que não deveria. Mas, assim, houve momentos de me questionar um pouco. Principalmente ali em 2007. Quando a gente teve ali aquela situação toda do raspar a cabeça. Do guarda-chuva no carro. E do famigerado breakdown da Britney. Porque... aquela coisa das pessoas se lembrarem de mim, né, por ser fã dela, continua acontecendo. Só que agora as pessoas lembravam de uma coisa ruim, né, de um momento que foi muito difícil para a vida dela. E aí as pessoas ficavam... Eu comecei a sofrer mais uma camada de bullying, que era o bullying com a Britney é louca. Então, as pessoas começaram a me questionar, tipo, nossa, mas como você gosta dessa mulher? Ela é maluca, você viu o que ela fez? E eu, tipo...
gente, não tem muito o que eu fazer, assim. O que eu tenho de admiração tem a ver com a arte dela, né? Por mais que eu fale sobre o que ela representa, eu não a conheço enquanto ser humano, né? Ela sempre vai ser pra mim o que ela mostra. Então, eu só sei isso. Eu não sei nada além disso. Então, a Britney não é minha vizinha. Não é da minha família. Não é uma pessoa com quem eu divida confidências. Ela é uma artista e ela compartilha comigo e com o mundo inteiro o que ela escolhe compartilhar da própria vida. Então, foi assustador ver as pessoas se virando contra mim, inclusive como se fosse minha culpa, assim, tipo, nossa. Caramba! Como você é capaz, sabe? Uhum. E aí, o processo foi falar para as pessoas, tipo, gente, espero que as coisas melhorem, que ela fique bem, porque pra mim isso é o que importa. Se ela voltar a fazer música vai ser muito legal. Mas se ela não voltar também, tá tudo certo. E isso, de certa forma, também, depois de um tempo, voltou a acontecer. Principalmente agora, mais recentemente, com tudo que aconteceu na vida dela. Da tutela, né? Sim, sim. Aliás, como você, como fã, sendo fã da Britney, que passou por toda essa questão aí da tutela com o pai dela, essa questão da tutela acabou trazendo à tona, né, muitas questões aí em relação a Britney, a família dela, o pai dela, né, o cárcere privado, ela ser obrigada a fazer muita coisa. E agora, né, que ela se livrou ali, né, digamos assim, dessa tutela, ela tá sumida já faz alguns anos, não sei quantos anos, você pode até falar, que ela tá sumida ali da música, né? Ela não lança nenhum álbum, ela... Enfim, como é que tá sendo ser fã, né, de uma artista? Porque a partir do momento que a gente se torna fã, a gente se torna fã do trabalho dele. Sim. Como é que você mantém ainda isso, de você ser fã dela, sendo que ela está longe do trabalho dela, do que fez você se tornar fã dela? Bem, quando tudo isso começou a aparecer, né, a tutela, por um momento, quando ela foi externada para a mídia, né, ela foi entendida e vendida como uma salvação, né? Depois de tudo que tinha acontecido, o pai dela tinha intervido e se intrometido, digamos assim, mais no processo, tomado essa tutela. E foi quando, em 2008, ela saiu desse lugar de perdida e voltou ali pro meio musical com Circus. Então, hoje, eu enxergo a minha relação com o fã com muito respeito. Então, respeito muito o trabalho que a Britney fez e talvez volte a fazer, porque isso não pode ser apagado. Uhum. Inclusive, do que é a música pop, né? Existe uma música pop antes e depois da Britney. Com certeza. Assim como existe uma antes e depois da Madonna e muitas outras pessoas. A Lady Gaga, a Beyoncé, a própria Billie Eilish, que não abre a boca pra cantar. Mas tá tudo certo, eu não vou trazer polêmicas. São com os fãs da Billie Eilish aí. Polêmica. A Ariana Grande e um monte de outras pessoas que estão aí fazendo, a Pablo e um monte de outras pessoas que estão fazendo muita diferença no mundo. E eu entendo que hoje, para mim, é mais importante a felicidade dessa pessoa que já me entregou, que já me fez muito feliz e que me faz até hoje, porque o sentimento não morreu, do que, de fato, esperar que ela venha e produza coisas. Se em dado momento ela achar que é o momento de fazer isso de novo, estaremos aqui de dedinhos cruzados de novo. Braços abertos. Sim, para poder esperar a música sair, para ver se ela vai querer fazer show no mesmo lugar. Não tem problema. Se você fazer residência em Vegas, é confortável. A gente dá um jeito, o dólar vai baixar, a gente tem fé. E é isso, sabe? O importante é vê-la bem, né? Hoje, com toda certeza. Vê-la bem, depois de tudo que ela passou. Sim, porque é um ser humano, né? Entendo que, claro, existem muitos problemas no mundo. Muita gente que sofre por muitos motivos, mas a gente não pode deslegitimar a dor de ninguém. Então, o que ela viveu, assim, é assustador, né? É tortura, é cárcere privado, é realmente criminoso. E a gente nem soube de tudo, né? Fora o que a gente não sabe, o que não Exato. chegou na mídia, né? E que nunca vai chegar, provavelmente. Mas, Sidney, eu queria levantar agora o astral. Vamos levantar de novo. Favor, vai ter um quê? Um quiz? Não, o que eu quero te perguntar... Eu sei que você já foi no show da Britney. Sim.
quero saber detalhes deste momento, porque um fã de diva pop, quando vai no show da diva pop, é um marco na vida. Também é um antes e um depois na vida, Sim, né? com toda certeza. Então conta como que foi isso. Vamos lá. Bem, como eu disse anteriormente, né? Eu me tornei fã da Britney em outubro de 2001. E foi o ano em que ela veio aqui a primeira vez, no Rock in Rio de 2001. Que eu fiquei, inclusive... Quando eu comecei a pesquisar mais e que eu descobri isso, que eu não sabia, eu fiquei muito bravo comigo mesma. Eu falei, nossa, se eu tivesse me tornado fã há 11 meses atrás, talvez eu tivesse feito alguma coisa em relação a isso. Sim. E aí, em 2011, ela veio pra cá com um show do álbum Femme Fatale. E aí, comoção eterna, né? Eu falei, meu Deus do céu, Foi e quase agora? 10 anos, né? Esperando. pra Ela não quase veio 10 muito anos. pro Brasil, né? Não, ela ia vir em 2001 de novo, né? Pós Rock in Rio. Inclusive pro processo de divulgação do álbum James Lay For You, que é o que chama Britney. Mas, em 11 de setembro daquele ano, aconteceram os atentados das Torres Gêmeas. E aí rolou todo um clima de preocupação, principalmente das pessoas que moram nos Estados Unidos, com voos internacionais em geral. Então, toda a divulgação internacional, uma boa parte dela foi cancelada por conta desse clima que estava meio estranho nos Estados Unidos. Cultura. Mas vamos lá. A gente entrega aqui, querida. Fatos históricos. Se eu lembro da data, eu vou lembrar de outros marcos também. Exatamente. E aí, chegou 2011, o anúncio de tudo ia acontecer e tudo mais. E aí comecei, e agora, gente? Eu preciso comprar esse ingresso de qualquer jeito. E eu não vou assistir de longe. Eu quero comprar a minha pista premium, porque eu mereço ver a Britney de perto. Né? Eu quero ver Com certeza. Quero ver os poros da Britney, se ela tiver. Com suor aqui, ó, Escorrendo, descendo. exatamente. Quero ver a make desfazendo. A base da Virgínia dela, ó, Desmontando, derretendo. mas aí você sabe que não Entregou sai um fácil, shade né? aqui. Não- Sempre. Os shades fazem parte da minha comunicação. E aí, a batalha foi, tipo, vamos descobrir agora. Primeiro, rolou um estresse na época que eu namorava um menino. E eu falei, meu Deus, vai ser o momento mais incrível da minha vida. E aí ele falou, como assim? Não, eu falei, essa é a coisa mais incrível da minha vida. Eu vou ouvir o show da Britney. E ele, e nós? Aí eu... Não existe. Nós e Britney. Não. A Você gente não não entendeu. compara isso, querido. Exato. Não vai rolar essa comparação. Isso virou motivo de briga, mas... Porque ele não era fã de ninguém, né? Não. Mas eu quero Aposto. saber a briga. Eu sou da fofoca, eu quero entender essa briga aí também. Não, é porque aí... Como assim eu sou... Ela é mais importante que eu. Sim. Ela chegou primeiro do que você, querido. Começa Primeiro. por aí. Tá? Exatamente. Segundo, o que ela me proporciona, você jamais vai proporcionar. E a partir dali, encerrou-se um relacionamento. Olha, eu preciso dizer que pouco tempo depois... Acabou. Sim, não sei se a Britney foi o motivo, mas se foi, não foi o motivo. Foi livramento na minha vida. Com certeza. Tá vendo? Pessoa que Mais compra- uma vez, a Britney salvou a sua vida. Ó, Oh, exatamente. Ela me salvou mesmo. Bem, e aí começou a tour de como é que eu vou pra esse show. Por quê? Porque eu era uma pessoa jovem, que já tinha como prover meu próprio dinheiro, mas, né, com 20 e poucos anos, o dinheiro que a gente prende pra gente mesmo é muito pouco. E você comprou pista premium. Pista premium, mas aí foi a... que é o lugar mais caro. Sim, a tour foi pegar o cartão da minha mãe. Aí eu pedi pra minha mãe, eu preciso da sua ajuda. É muito importante. É muito importante. E aí, pra explicar pra ela, eu falei, não, mãe, é porque tem uma venda especial. Que tinha uma venda na época, patrocínio de um cartão, sempre tem essas coisas. Aí foi pedir pra minha mãe. Aí pedi. Aí, o dia de abertura das vendas, eu trabalhava em shopping na época. E aí a gente ia pra casa de uma pessoa da equipe, porque ia ser aniversário de alguém. Ia se reunir todo mundo pra um churrasco. Falei, gente, não, eu vou participar, mas meia-noite tem que estar na frente do computador. Porque eu vou comprar o ingresso, tá? Porque tem isso, né? Tem a questão do horário, de Tem você estar lá todo- postos. É tipo correr pra grade. Tem o todo um negócio. planejamento. Sim, não, Todo total. um planejamento. Todo um Excel. E aí, todo mundo lá na festa, eu com o cartão, assim, na minha frente, esperando a hora da meia-noite. Meia-noite 1 aí. Já tinha decorado os A números do Cinderela, cartão. né? A Cinderela. Sim, pra abóbora virar o meu ingresso. Aí ela consegui comprar o ingresso, voltei pra festa, tudo certo, todo mundo. E aí deu certo. Eu gerei uma comoção dentro da festa, que todo mundo tava esperando dar certo a compra do meu ingresso da Britney. Deu certo, a festa continuou.
Senão não ia continuar, né, também? Não, ia ser apenas imagens de dor e sofrimento. Essa festa virou um velório. Essa festa virou inteira. Não teve Exatamente. nenhuma grande dificuldade na hora da compra, não. Igual hoje em dia, né? Não, tive sorte. Essa parte deu tudo certo. A parte difícil foi pagar depois o cartão, né? Mas aí... A gente... Parcelado, né? Em Eu achei que 24 você vezes tinha sem ido juros. acampar lá na frente, porque isso Porque eu comprei comum, pista né? premium, né? Eu fiquei mais É verdade, esqueci tranquilo. que você era rica. Querida, você tá Entendi. achando o quê? Não é pouca coisa. Não, mas aí o que acontece? Aí começou todo o burburinho dos grupos, né? Porque naquela época a gente conversava pelo MSN. E aí começou a conversa nos grupos de organização, de quem vai e de quem não vai. E aí conheci umas pessoas, inclusive, que foram meus amigos por um tempo. Hoje a gente não se fala mais, mas que eram do interior. E aí, na véspera do show, eu ia ir dormir na fila. Falei, vou dormir na fila, né? Quero chegar bem pertinho da grade. E aí a minha mãe falou assim, não, filha, tá muito frio. Era uma noite muito fria. Isso em novembro, isso foi em novembro. E ela não deixou eu ir. Mas meus amigos tinham vindo do interior e dormiram, então eles garantiram um bom lugar. Nada como ter amigos então fãs de tem amigos. Por isso que é Britney. importante você não ser um fã solitário, tá? Exatamente, Sim, a gente vai importante. falar sobre isso. A gente Minha- vai falar- Bem, chegou o grande dia, aí foi pra fila. Só que, assim, você vai pra fila de um show, você tem que se preocupar em, vai fazer frio, vai fazer calor. Água, comida. Xixi e outras coisas, mais. Sim, outras coisas mais também. E eu não queria levar uma mochila. Então, na época, eu lembro que eu tinha uma jaqueta que tinha muitos bolsos por dentro. Só que aquela O noite truque, fria do dia anterior virou um dia quente, porque estávamos em novembro. Sim, já tava perto do verão. E eu levei Porque a várias vida coisas. do fã não é fácil. Não. Eu levei várias coisas nesses bolsos e ficou essa jaqueta. Tem que ter o perrengue. E eu passei o dia inteiro me sentindo no air fryer. Basicamente. Que delícia. Porque tava muito quente. E aquele E calor. o show começava que horas ali? Que horas que eu abriam os portões? eu cheguei lá, era mais ou menos umas 7 da manhã. O show tava previsto pra começar às 9 da noite. Então eu passei o dia ali cozinhando, Aí marinando. chega o dia da hora do show, cara, você já tá... Nossa, Cansado, só a desidratado. bagaça. Exausto. Sim, Clássico de show de pista, né? exatamente. Um clássico de show de pista. Onde foi? Onde Foi mesmo? no AMB. Ah, sim. Sabe o que eu fiquei curiosa? Do valor desse ingresso. Você Hoje- lembra? hoje- Porque o estamos equivalente falando a um de 10 Porsche. anos atrás, Meu- né? Hoje que valente é um pau. É. Eu lembro que na época eu paguei R$700. Meu... Caraca! Isso que ano? Pera, Isso em volta. 2011. R$700 em 2011, Eu- compra essa casa. Gente, Eu tô chocada. era mais caro que o salário mínimo. Não, muito mais caro que o salário mínimo. Sim. A gente vai colocar aqui qual que era o salário mínimo na época pra Vamos. vocês terem uma ideia da insanidade que Sidney fez. Mas valeu Não, a mas pena. Valeu todas as penas. A E Magali quando inteira. você termina de pagar as parcelas desse ingresso? Ah, então, Tá tá. pagando até hoje, com certeza, Sim, né? tá no, na Parcelou. verdade, eu usei auxílios aí do Minha Casa Minha Vida. Ai, aliás, podia ter, né? O Nossa, auxílio, podia ter o auxílio fã. O auxílio fã. Sim, junto com Bolsa Podia Terapia. ter. Sim. Não, tem que vir junto. O Sim. combinho já, porque... Exatamente. Enfim. E aí, entrei. Ficou na grade. Não cheguei a ficar na grade, fiquei bem perto. Mas aí tinha muitas pessoas que estavam sofrendo um perrengue muito maior, que era quem tinha comprado o ingresso de meia, que não estava conseguindo comprovante. Teve um menino que a gente conheceu na fila que quase não entrou, porque teve que Meu abrir Deus. um comprovante da faculdade. Ele estudava numa faculdade federal, que logo não tem boleto, né? É. Pra poder comprovar, foi todo um auê. Acredito que ele assistiu o show. Porque nessa Por hora. favor, se Espero, você for por essa favor. pessoa, avise, né? Se você assistiu ou Nessa não. hora, querida, como dizia o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, abri o Sim. portão, meu ingresso tá funcionando. Tchau, tchau, boa sorte. Cada um gente. com a sua vida. Farinha entendeu? pouca, meu pirão primeiro. Amei. Gente, bom show pra todos vocês. A gente se vê lá dentro. Tchau, tchau. Agora é cada um por si. Sim, e Britney por todos nós. E aí, Você deu a corridinha pra grade? Porque a corridinha do fã pra grade é clássica, Sim. tem que ter. apenas, cruzei a catraca, não havia nenhum obstáculo na minha frente. Total desespero. Aí cheguei, fiquei bem perto, assim. Só que aquela coisa, né? Ver um palco de show, assim, de dia é muito sem graça. Você vê, assim, Sim. umas coisas preta sem clima nenhum. E aí, nessa época, tinha uma contagem que ficava no telão dos 30 minutos antes do show. Meu Então, Deus, ficava o pra relógio... atiçar a gastrite, né? Sim, pra gente já dar só gatilhos. E aí, ficou ali aquele reloginho contando, uma contagem regressiva. Meu
E aí, quando chegou nos últimos 10 segundos, total, momento de tipo, chegou a hora, chegou o momento. E eu lembro, assim, muito claramente de quando todas as luzes se apagaram e aí acendeu o telão pra começar ali aquele videozinho introdutório, né? Como todo bom show de diva pop e tal. Sim. E eu lembro que abria-se 2 telões e ela saía sentada numa cadeira e eu não consegui fazer nada. Eu fiquei apenas em silêncio, assim, olhando, falando, Você nossa... ficou em silêncio? Total, eu não consegui gritar, eu não consegui cantar. Qual que era a sensação? Ai, acho que a coisa, assim... Nossa, é difícil até de expressar. Mas foi uma sensação, assim, de total alegria mesmo. E falar, meu Deus, ela existe. Ela é de carne e existe. osso. Ela existe. E ela tá É aqui. real. Né? E ela tá aqui de verdade pra fazer o seu playback ao vivo. Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Ninguém faz melhor que ela. Não há. E aí o show durou em torno de 1h30, 2 horas, assim. Depois da primeira música e desse momento de total... Um êxtase ali, né? Ai, obrigada. A palavra tava faltando. Foi exatamente isso. Depois da primeira música, Hold It Against Me. Aí eu comecei a entrar no clima do show e tudo mais. E aí, na época, eu tirei várias fotos, fiz vários vídeos. Mas eu sou uma pessoa que é desastrada. Sabe o que eu fiz? Eu apaguei todos os registros do show. Eu não tenho nenhuma imagem, nenhum vídeo, nada, além do ingresso que eu tenho guardado até hoje, que comprova que eu estive lá e as minhas memórias. Que é o mais importante. Que é o mais importante. As memórias. Sim. Mas às vezes eu penso, eu queria tanto ver esse... Eu gravei uns vídeos de alguns momentos de música que eu queria ver de novo. Tipo, Don't Let Me Be The Last to Know, que ela tá num balanço, assim, toda linda. Eu falei, eu queria assistir isso de novo, mas só se eu procurar na internet mesmo ou então assistir a gravação oficial. Mas eu não tenho nenhum registro, só no meu coração. Mas sabe que isso tem um lado muito positivo, né? Apesar... É porque hoje eu vejo tantas pessoas no show, elas estão vendo o show aqui, ó, pela tela. É assustador, né? Elas não passam aquele tempo de qualidade, né? Vendo aquilo. Vivendo aquele show, né? Hoje em dia, começa um show, tá todo mundo com o celular aqui pra registrar, né? Então, você tem o mais precioso. A Sim, memória. a memória disso. A memória. Pode ser que quando ficar mais velho eu esqueça? Pode, mas enquanto a memória tiver, não ela tá guardada no meu coração. Não esquece. Tem coisas, assim, na vida do fã que é impossível esquecer, Sim. sabe? Eu acho que, assim, sinceramente, não acho que eu vá viver esse momento de novo. Pelo menos não aqui no Brasil. Não sei se no futuro ela se mover nesse sentido, talvez fora daqui. Mas eu posso dizer, assim, que, assim, eu fiz tudo que eu podia pra realizar esse sonho, que era... de fato, assisti-la e consegui, sabe? Sim. Foi muito especial. Ai, que bonita. A gente tá quase acabando. Tá. Foi muito rápido. Eu Muito tenho certeza rápido. que você deve ter várias outras histórias. Sim, Até poderia entrou aí falar uma assunta de Madonna que eu vi, né? Mas... Minhas filas de show têm histórias ótimas. Sim. Vou deixar aqui o teaser de o dia que eu pedi pizza na fila da Beyoncé. Mas aí a gente pode falar isso em outro momento. Já deixamos aí o gatilho da curiosidade. A gente vai chamar você de novo, Sidney. Mas antes de encerrar, eu queria saber, hoje, o que Britney Spears representa pra você? Ela representa pra mim a esperança de que sempre há um caminho a ser trilhado. É isso que ela representa pra mim. Ela sempre vai ser um lugarzinho de acolhimento, um lugar de conforto. Ela sempre vai ser algo que representa boas memórias, boas lembranças e a certeza de que alguém com o tamanho dela também é de carne e osso como eu. E que sentir dor e passar por ela faz parte do que é ser uma pessoa, faz parte do que é a vida. Lindo, lindo. Sensacional. Sidney, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, gente. Me senti Sidney, muito feliz, muito especial estar aqui hoje. Conhecer de perto um fãzinho aí de longa data da Britney. Sim. Né? Acompanhei aí esse período seu, mas tinha muitos detalhes que eu não lembrava e que eu não sabia.
Maravilhoso. Pois é, tem muito mais. Obrigada. Aí poderia ficar aqui dias, mas obrigada por me receber mesmo. Ai, a gente Tá que tudo muito agradece. incrível, assim, tô muito feliz de Obrigada. fazer parte desse projeto. Ai, muito obrigada. E para você que está assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar muito, por favor, que o nosso projeto é novo e a gente precisa de você. E a gente queria agradecer muito ao Estúdios Voz por ceder esse espaço maravilhoso. Eles têm salas incríveis, então acessa e conheça todas as salas deles, tá? Muito, muito obrigada, né? Obrigada a todos os fãs. Isso. Sejam bem-vindos, porque esse espaço é para vocês. O espaço do fã. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.